O meu nome é Antônio Francisco de Paula Souza, e eu gostaria que você conhecesse um pouco sobre a minha história. Eu nasci em Itu, São Paulo, Brasil, no dia 6 de dezembro de 1843. Meus pais eram Antônio Francisco de Paula Souza e Maria Rafaela Paz de Barros. Meus avós paternos eram Francisco de Paula Souza e Melo e Maria de Barros Leite. Meus avós maternos eram Antônio Paz de Barros, o primeiro barão de Piracicaba, e Gertrudes Eufrosina Aires de Aguiar. Estudei no Colégio Galvão em São Paulo, e depois na Escola Calógeras em Petrópolis. Quando eu tinha 15 anos de idade, parti junto a meus tios maternos, Antônio e Diogo Paz de Barros, para a cidade de Dresden na futura Alemanha, para dar continuidade a meus estudos, nos colégios de Krause e Wagner. Em 1861, retornei para o Brasil, por consequência da doença de um tio meu. Nesse mesmo ano voltei para a Europa, e me matriculei na Polytechnicum da Universidade de Zurique, na Suíça, por divergências com o diretor da faculdade. No ano de 1863, me transferi para uma outra escola, localizada na cidade de Karlsruhe, na atual Alemanha, onde iniciei uma série de trabalhos, dentre os quais a construção da importante ferrovia Nó do St-Bahn. Passando 4 anos recebi o diploma de engenheiro. Em 1869, fui para os Estados Unidos, atrás de mais conhecimento. Sofri um naufrágio na costa de Martinica, mas consegui sobreviver e chegar em Nova York. Passei dificuldade porque não encontrava trabalho, daí juntei dinheiro e voltei para a Europa, e fui para a cidade de Baden, localizada na Suíça. Em Baden, eu conheci a minha futura esposa, Ada Virginie, nascida em Paris, no dia 24 de fevereiro de 1849, irmã do meu amigo, George Horace. Casei-me com ela no ano de 1870. Meu sogro era Georg Friedrich Theodor Rudolf Andreas Wegerer, nascido no dia 31 de maio de 1817, em Stuttgart, Baden-Württemberg, na atual Alemanha. Já minha sogra era Emma Charlotte Sigmund, nascida no dia 10 de maio de 1817, em Magdeburg, também na Alemanha. Retornei definitivamente para o Brasil, no ano de 1871, com a minha esposa Ada, aonde voltei para minha cidade natal, Itu, e me tornei encarregado da construção da estrada de ferro ituano, a qual ligaria Itu e Piracicaba. Tive um total de 14 filhos, sendo eles Maria Rafaela, Virgínia, Jorge, Ada, Antônio, Elza, Gertrudes, Cizinha, Carlota, José e Geraldo. Alguns deles faleceram bem novos, e também tive 3 que nasceram mortos. No ano de 1883, no Brasil, ocupei o cargo de engenheiro-chefe da estrada de ferro que projetava ligar Rio Claro a São Carlos. Terminada tal obra retornei a Itu, onde assumi o cargo de inspetor-geral da Ituana. Aí permaneci até o advento da República. Com o advento da República, fui eleito deputado estadual. Entre os anos de 1892 e 1893, exerci 3 importantes cargos, sendo eles presidente da Câmara Estadual de São Paulo, ministro de Relações Exteriores, e por um curto intervalo de tempo, ministro da Agricultura. Enquanto fui deputado estadual, elaborei o projeto da Escola Politécnica, visando trazer ao país os ideários de progresso e modernização, tão a lume nas cidades europeias. O meu principal objetivo com a criação dessa escola era produzir uma tecnologia própria, de tal modo que o Brasil não dependesse das importações e produções externas, e formar engenheiros brasileiros, que pudessem dar cabo de empreendimentos, tais como as estradas de ferro. A Escola Politécnica foi aprovada em 1893 e inaugurada no dia 15 de fevereiro de 1894, contando então com 31 alunos matriculados e 28 ouvintes. No mês seguinte, já se dava início às aulas, que tiveram por localidade o prédio da Mansão dos Três Rios, no bairro do Bom Retiro, onde a Escola Politécnica passava a fincar seus alicerces, ali permanecendo até o ano de 1924. Durante 24 anos, fui diretor da Escola Politécnica de São Paulo. Entretanto, no dia 13 de abril de 1917, às 2 horas da madrugada, faleci, preparando a minha aula para o dia seguinte. O meu velório mobilizou toda a escola, assim como as mais importantes figuras da época, o vice-presidente do Estado, o prefeito, secretários, engenheiros, advogados, médicos e os diretores das escolas de Medicina e Direito. Fui carregado pelos alunos, da minha casa na rua Aurora número 79, em direção ao Cemitério da Consolação, onde fui sepultado. Após mais de 50 anos da minha morte, foi criado o Centro Estadual de Educação Tecnológica de São Paulo, em 6 de outubro de 1969,
idealizando os meus princípios de educação para o povo. Mais tarde esse centro foi rebatizado como Centro de Paula Souza, em homenagem à minha pessoa. Hoje as ETECs e FATECs, do Centro de Paula Souza, abrangem uma vasta região em São Paulo, totalizando 224 ETECs, em 166 municípios, e 76 FATECs, em 70 municípios. Agradecimento aos meus queridos alunos, da FATEC de Itu, Felipe Rocco Pereira, e Vitória Milena Rodrigues Dias da Silva, por trazer a minha ilustre história, para esse querido povo, o qual sempre morou no meu coração. E o que é mais importante, senhores, o hábito do método, o cumprimento do dever, a previdência e a calma refletida, o espírito de ordem, são qualidades inferentes, essenciais para que qualquer indústria possa vingar e prosperar, e nós nos acharíamos então em condições de evitar os dissabores, os desgostos e prejuízos que agora sofremos. Discurso inaugural da Escola Politécnica.